E a gente começa falando sobre o aumento na ida a parques aquáticos durante o verão. Além desses parques, muita gente também tem a piscina em casa. Só que é preciso muito cuidado com as crianças para não haver afogamento. Para falar sobre esse assunto, eu chamo aqui ao vivo o Diego Antunes, que já está aqui na nossa área externa. Diego, boa tarde para você, seja bem-vindo. Olá, uma ótima tarde a você, Renata, a todos que nos acompanham. Pois é, né? A gente verifica aqui em balneários, né? Tanto lá na praia também, à beira de rios, de lagos e piscinas, o número de pessoas, né? Principalmente crianças nessa época, é muito grande. E vale o alerta, né? Para que a gente possa ter menos acidentes ou incidentes também na água. O tenente Tiago Lucian, do 6º Batalhão de Bombeiro Militar de Chapecó, está aqui conosco. Tenente, todo cuidado ele é necessário nesse momento, né? Principalmente quando você tem uma criança por perto ou alguém que não sabe nadar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, realmente, nessa época do ano, devido ao calor, aumenta muito a incidência de afogamentos. Porque, primeiro, né, pela questão do pessoal querer se refrescar e acaba deixando de tomar alguns cuidados. E a gente sempre fala que não existe melhor solução do que a prevenção. Então, esses cuidados são necessários, né? A gente vai falar um pouco sobre isso para poder evitar esse tipo de acidentes. Bom, o senhor trouxe aqui alguns dos equipamentos que são utilizados, alguns que são inclusive obrigatórios em locais como piscinas, por exemplo, outros que a gente compra em loja de departamento, mas cada um deles tem uma especificidade, enfim, uma importância para salvar uma vida. Sim, as pessoas costumam achar que as piscinas são ambientes seguros, totalmente seguros por ser um ambiente controlado. No entanto, existem vários riscos associados. E aí, um dos cuidados mais importantes é em relação à flutuação, a ter flutuadores para crianças, para pessoas que não saibam nadar, ou mesmo que caso aconteça algum acidente, essa pessoa venha ter um mal súbito, passar mal, possa ser feito então um salvamento e um resgate. É muito comum nas casas, nas piscinas, as pessoas não terem nenhum equipamento para fazer esse tipo de resgate. Mas às vezes não levam em consideração que pode ser um dia que a vozinha que está cuidando da criança, a criança acaba se afogando, a vozinha não consegue salvar. Então é importante você ter algum flutuador, algum objeto que você possa alcançar para essas crianças, né, para essas pessoas que venham se afogar também. E objeto que pode servir como um potencial flutuador? Bom, qualquer tipo de objeto que tenha ar ou que tem uma densidade baixa pode ser utilizado. Alguns são muito comuns, como por exemplo, esses esses flutuadores chamados de macarrões. As pessoas usam isso aqui para flutuar, então ele tem uma densidade baixa, a pessoa vai se apoiar nele e vai conseguir flutuar. Então ele pode ser alcançado a uma certa distância sem precisar entrar na água. É um tipo de flutuador. Nós costumamos utilizar esse material aqui, que a gente chama de life belt, que também é como se fosse, é um flutuador, é algo de espuma, que tem uma corda que pode ser lançado. Então é um equipamento barato que pode ser utilizado, que as pessoas podem ter em suas residências para evitar um tipo de acidente. Esse aqui, ontem a gente viu, inclusive lá, nós estivemos ontem fazendo a formatura do Projeto Golfinho, eram 50 estudantes lá de Xanxerê, e deu para perceber que esse tipo de flutuador aqui, ele consegue resgatar até 3 pessoas nele, né? Sim, ele tem uma capacidade bem grande, justamente por isso ele é utilizado para salvamento. Então é um equipamento que vai fazer a diferença em caso aconteça alguma emergência. Mas é muito comum também, em piscinas, em clubes, ter esse tipo de equipamento aqui, que é uma boia com uma corda. Então ele faz a mesma função dos demais. E é uma coisa simples que as pessoas podem ter também na sua casa. Caso aconteça alguma coisa, elas podem lançar essa boia sem a necessidade de entrar na piscina e fazer o salvamento, caso a pessoa esteja consciente. Mas perceba que vários equipamentos, por exemplo, isso aqui é uma câmera de pneu, algo muito barato e que serve também como um flutuador ou mesmo como uma boia. E nós temos aqui também, para exemplo, garrafas PET, que são a gente encontra em qualquer lugar e tem ar dentro, então isso aqui também pode servir como um flutuador numa situação de emergência. Até uma caixa térmica, e isso é muito comum nas casas, as pessoas usam para colocar bebida gelar, enfim, isso aqui serve também como um flutuador e aí a pessoa vai poder se segurar caso ela venha a se afogar. Bom, a gente viu ontem, por exemplo, aqui nós temos um colete, que é o colete do bombeiro. Geralmente se orienta, né, para que as pessoas usem o colete quando vão em embarcação ou locais. No Goiânia a gente vê muitas pessoas, mas ontem a gente percebeu lá, inclusive com o sargento Reginaldo, ele ensinando que, por exemplo, tem uma pessoa se afogando e tem um colete nas imediações, se você jogar o colete, é capaz de você se agarrar nele e flutuar.
Exatamente. O colete também, ele é feito de um material para flutuar, justamente para o salvamento, para a segurança das pessoas que utilizam. Então ele pode ser usado também como um flutuador. Então qualquer equipamento que tenha ar ou que seja de uma densidade baixa vai flutuar e aí vai auxiliar num possível resgate. A gente tem aqui também as boias e são muito utilizadas para as crianças. É muito comum, as crianças precisam ter sempre algum equipamento de segurança. Esse tipo de boia, que é aquelas boias de utilizar nos braços, ele não é o mais indicado. Por quê? Porque esse equipamento aqui ele pode escapar do braço, ou mesmo a criança ela pode se desequilibrar ou não ter força suficiente para se manter equilibrada e acabar se afogando mesmo com esse tipo de equipamento aqui. Então o mais indicado para crianças são ou coletes, mini coletes, existem coletes salva-vidas pequenos, ou boias que são como um colete também, em que ela é vestida totalmente no corpo da criança, para que não aconteça nenhum acidente, porque se for uma boia que não está fixa, ela pode tombar a criança, uma boia como essa aqui, por exemplo, a criança pode passar por dentro, afundar, e aí, por isso, é fundamental ter a supervisão o tempo todo. Crianças precisam ter supervisão na piscina o tempo todo. Bom, essa questão aqui, muito mais de orientação também, logicamente, né, de prevenção, mas e em caso de afogamento? A gente tem um boneco ali, o senhor vai especificar também, exemplificar para a gente o que deve ser feito. Sim, caso, como eu falei, a prevenção sempre é a melhor solução. Mas se isso não for possível, aconteceu o acidente, houve o afogamento, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é, se você tiver mais alguém junto, enquanto você vai tirar essa pessoa da água, seja com flutuador, caso a pessoa já esteja inconsciente, você vai ter que entrar na água para retirar. Mas já pedir para alguém acionar o Corpo de Bombeiros, o 193 ou 192, para que enquanto você faz esses procedimentos que a gente vai falar agora, já tenha um trem de socorro, já tenha um pessoal preparado, deslocando para auxiliar, para dar continuidade nesse atendimento. Aqui nós temos um boneco que vai servir como nosso exemplo de alguém que se afogou e já foi retirado da água. Sim, são dois casos. Digamos que essa vítima ela está consciente, essa pessoa que se afogou, seja uma criança, seja um adulto, ela está consciente, ela está respirando, ela tá com espuma na boca, então você vai tomar alguns cuidados. Manter essa pessoa tranquila, oferecer um conforto térmico, aquecer ela e, da mesma forma, conduzir o mais rápido possível para um ambiente hospitalar. Mas caso ela já esteja inconsciente e você perceba que ela não está respirando, essa vítima está inconsciente, sem respiração, você percebeu, você olhou, verificou, não consegue ouvir respiração, não consegue ver movimento torácico, então essa pessoa já está inconsciente. E aí nós temos dois grupos de pessoas para tomar uma atitude nesse momento. Os dois grupos são leigos, não são pessoas treinadas. O primeiro deles, e seja o pai, seja o filho, o irmão, independente de quem seja, essa pessoa ela é uma leiga no assunto, mas ela já teve algum treinamento em relação a esse tipo de procedimento de recuperação cardiopulmonar. Ela já fez alguma vez, essa pessoa pode fazer. Então, primeira coisa, retirou a vítima da água, colocou numa superfície rígida, posicionou a cabeça da vítima, verificou que se não tem nenhum objeto dentro da boca, que ela possa estar engasgada, posicionou, fez a abertura das vias aéreas, realmente não está respirando. Essa pessoa leiga que já teve algum treinamento, ela pode fazer as ventilações de resgate. A gente chama são 5 ventilações chamadas ventilações de resgate. O que é? Vai fechar as narinas dessa vítima e aí vai selar totalmente a boca dela e vai assoprar 5 vezes, levando em torno de 1 segundo cada ventilação, para que perceba que esse ar vai entrar nos pulmões e vai levantar o tórax dessa vítima. Fez essas 5 ventilações, caso ela venha vomitar, alguma coisa nesse sentido, você vai lateralizar a cabeça dela e aí depois retornar novamente para a posição. Possivelmente, se ela vomitou, ela pode ter voltado. E aí, se ela voltou a respirar, já tá feito, né? Você vai aguardar a chegada do socorro. Mas caso você fez as 5 ventilações e ela não está respirando, aí sim você vai fazer o procedimento de recuperação cardiopulmonar, que é a chamada RCP. Você vai fazer o quê? Já está exposto aqui o tórax dessa vítima, você vai traçar uma linha imaginária entre os mamilos dessa pessoa, e aí bem na região central, você vai colocar 2 dedos para baixo, e aí sim vai posicionar as mãos, vai colocar a palma da mão, essa região aqui em cima, e aí vai fazer as compressões. Lembre sempre de manter o cotovelo estendido para que você consiga fazer de forma eficiente o movimento, e aí vai fazer esses movimentos numa velocidade de 100 a 120 por minuto. Então, é praticamente 2 por segundo. Fez isso,
você vai fazer, se você já tem um treinamento, a cada 30 repetições você vai fazer mais 2 ventilações. E vai fazer isso... Vai intercalando 30 movimentos por 2 respirações, caso você seja o leigo que tem treinamento. Se você nunca fez nada disso, você nunca ouviu falar sobre isso, o que você vai fazer? Até o procedimento de tirar a vítima, a mesma coisa. Vai tirar ela até aqui, só que você não vai fazer as ventilações. Vai fazer apenas as compressões durante todo o período necessário até a chegada do socorro. Ok, a gente agradece, são muitas informações, a gente já repetiu várias vezes, inclusive em várias outras oportunidades que o bombeiro veio aqui, então vale o alerta, isso também está disponível, qualquer dúvida é só entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, sempre procurar alguém que entenda, que saiba algo desse sentido, desse tipo de manobra, que tem esse tipo de equipamento, e aí você vai ajudar a salvar uma vida e evitar uma tragédia, por exemplo. Renata, eu volto ao estúdio do Ver Mais. Muito obrigada, Diego.